E nós vamos conversar com o senador de Santa Catarina, Jorge Seife, do PL. Boa noite, senador. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, Paula. Estou ouvindo noite. muito bem. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo, senador. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. E eu começo perguntando qual o balanço que o senhor faz aí do resultado da eleição para a presidência do Senado que ocorreu ontem. Paula, boa noite a toda a bancada, Silvio Navarro, nosso querido amigo Augusto Nunes, com o qual nós temos muita estima e admiração, e também, remotamente, como eu, a Cris Grêmio e a Ana Paula Henke. Uma boa noite a todos vocês e parabéns mais uma vez pelo jornalismo verdadeiro e corajoso que vocês desempenham diariamente. Muito obrigado por isso. Falo em nome da população brasileira. Olha, ontem foi um dia muito triste para o Brasil. Estou me referindo essencialmente ao Senado, visto que nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos, vimos o Senado se apequenar e vimos um Supremo Tribunal Federal hipertrofiado, forte, musculoso, exercendo, inclusive, um papel do parlamento, o papel de legislador, definindo regras, definindo leis, definindo o que é isso, o que é aquilo, criando leis inexistentes na nossa Constituição ou nas leis vigentes, enfim. Nós vimos ontem um Senado que a população brasileira tinha muita expectativa, infelizmente se apequenando e reelegendo Rodrigo Pacheco, uma pessoa que, apesar da fama, né, de pacificador, apesar de ter essa fama de uma pessoa democrática, etc., infelizmente não teve coragem suficiente para fazer o enfrentamento dessa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Nós contávamos um número maior de votos, nós esperávamos um número maior de votos. Eu participei ativamente junto com o Rogério Marinho, viajando por todo esse Brasil e conversávamos com senadores e conscientizávamos eles, né, do papel fundamental que o Senado tem, e é o único poder da República, Augusto, que tem a prerrogativa constitucional de fiscalizar demais poderes. Então, quando nós temos uma liderança fraca, quando nós temos uma liderança que não exerce o que é o seu dever, com coragem, com galhardia, infelizmente nós vemos um legislativo, né, um Congresso Nacional, Senado, apequenados, inclusive sofrendo perseguições, como temos visto também a imprensa, a livre manifestação do pensamento, a livre manifestação, que inclusive também é prerrogativa constitucional dos parlamentares, de poderem se expressarem livremente na tribuna, nas suas redes sociais. Augusto Nunes, sua pergunta. Senador, muito prazer em voltar a falar com você. Eu queria saber o seguinte, todo político deveria preservar os poderes que tem ou recuperar os que perdeu. O que é que leva um senador, por exemplo, a manter uma situação em que o Senado ficou politicamente, o Senado se mostra politicamente muito mais fraco? É natural que o político queira ter mais força. Ontem, vários políticos optaram pela permanência de uma situação em que o Senado perdeu, enfrenta a perda de várias atribuições para o Supremo. Por que isso acontece? Augusto, a sua pergunta é excelente e nos leva a uma resposta óbvia. Nós estamos lutando contra um governo instalado, contra pessoas que têm cargos, pessoas que têm ministérios, pessoas que têm bancos públicos, pessoas que têm estatais, pessoas que têm conselhos, pessoas que têm coisas a oferecer aos parlamentares. Então, infelizmente, né, eu fiz algumas anotações aqui, ao invés do resgate e autoridade do Senado, ao invés da defesa da Constituição, ao invés da inviolabilidade, né, dos mandatos de livre manifestação, ao invés da independência e harmonia dos poderes, alguns parlamentares se venderam, como na política, infelizmente, brasileira, não é difícil de acontecer, infelizmente até normalizado. Então, nós vimos, por exemplo, a recriação da FUNASA, que é um órgão que foi extinto no início do governo Lula e que foi recriado. Nós vimos ontem praticamente, Augusto, e todos estamos assistindo e nos prestigiando, praticamente 20 autoridades do governo federal dentro do Senado trabalhando. Ninguém me falou, Augusto. Eu estava conversando com outro senador, tentando convencê-lo, e eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para ele, falou, Seife, dá licença que eu preciso atender o fulano de tal. E ali, sabe lá Deus o que houve nessa conversa. Aliás, nós sabemos, e não vamos ser hipócrita, se não constrangimento, se não ameaças. Então, mais uma vez, o STF sai das suas atribuições, entra no parlamento, como foi feito lá no voto impresso. Lá atrás, nós lembramos bem que o ministro Luiz Roberto Barroso entrou no parlamento, mudou tudo, e não foi aprovado o voto impresso, que era uma demanda, não minha, não sua, mas da população brasileira. E, mais uma vez, ontem houve uma interferência direta, tanto do Executivo com oferecimento de cargos, quanto do Supremo Tribunal Federal,
constrangendo parlamentares, e eu vi pessoalmente, ao vivo e a cores. Estamos conversando ao vivo com o senador catarinense Jorge Seif. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Boa noite, senador. Prazer conversar com o senhor. Eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, em função dessa sua resposta agora, se não caberia já que esses, pelo menos esses que votaram em Rogério Marinho, que defendem a democracia, que defendem a independência entre os poderes, esses sim verdadeiramente defendem, de já se unirem e elaborarem um pedido de impeachment de ministro do STF para a nova legislatura. Afinal, o ativismo político está claro, o senhor está dizendo aí que presenciou. Então, uma pergunta é se existe já essa intenção. E a segunda, eu queria sua opinião sobre aquele episódio lamentável de impedir que os senadores mostrassem seu voto. Houve, inclusive, várias contestações ali, mas como? Nas eleições passadas, nas eleições retrasadas, e não foi a tônica, mas quem quisesse podia mostrar, porque agora essa ameaça de que nosso voto vai ser anulado. Mas foi, né? Foi a ameaça que vigorou ali, foi o que fez valer a eleição de ontem. Tenho para mim que muitos, inclusive, mudaram seu voto justamente por conta de estarem lá no escondidinho da urna. Cris, a leitura está perfeita e eu vou começar respondendo pela última, né? Nós vimos nas duas últimas eleições à presidência do Senado que senadores abriram seu voto, que é uma prerrogativa do parlamentar. O voto é secreto para proteger o parlamentar e não uma ofensa à instituição. O voto é aberto. O povo brasileiro tem o direito, aliás, o dever de saber como cada um de nós vota, que nos escolheu e quer saber nossas posições, quer saber quem somos nós verdadeiramente. Mas no início da sessão, fomos ameaçados. Você recuperar os vídeos, está na TV Senado. Falaram que não podia abrir o voto, falaram que podia ter denúncia no Conselho de Ética, falaram que o Supremo Tribunal Federal podia interferir, que o voto seria anulado, ou seja, constrangimento, assim como eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para o senador. E na sua primeira pergunta, agora respondendo de trás para frente, a candidatura de Rogério Marinho representava não uma candidatura contra o Supremo Tribunal Federal, mas pró-Brasil. Nós não queremos revanchismo. Nós sabemos, né, que Rodrigo Pacheco segurou aproximadamente 60 pedidos de impeachment de diversas entidades da população, abaixo-assinado, senadores, e não andou com nada. Então, nós não queremos nenhum tipo de revanchismo, nem acalorar realmente o debate ou a crise institucional que o Brasil claramente vive, né? Esse medo, esse torpor, medo das pessoas. Hoje, a gente, para dar uma entrevista como essa, as pessoas têm que pensar, porque vocês têm que pensar o que vão falar, senão o YouTube está fazendo um papel de censor e acobertado e protegido por um Supremo Tribunal Federal que deveria defender a liberdade. Então, infelizmente, é o que nós estamos vivendo no Brasil. Se isso não é ditadura, Cris, eu não sei o que é. Mas não se fala nesse momento, sou muito sincero, o que nós falamos é realmente unir esses 32 votos fiéis, que não foram votos fiéis ao PL ou qualquer outro partido, ou a Bolsonaro ou a Lula, mas foram votos fiéis ao Brasil, votos que exigiam uma mudança, uma oxigenação, uma alternância de poder e que não foi a sua ampla maioria. Então, nesse momento, nós estamos nos reagrupando, sabendo, né, fazemos algumas contas, e não é difícil, confesso para você, Cris, que não é difícil da gente saber quem é joio e quem é trigo, quem apertou a mão e disse que ia votar conosco e depois fez alguns gestos dentro do parlamento, que é flagrante. Você está ali, você está vivendo aquilo, um cochicho, um olhar, um sorriso, o corpo fala, denota muita coisa. Mas vamos nos reagrupar e realmente o que nós queremos é que o Supremo Tribunal Federal respeite o parlamento, respeite os deputados federais, respeite o Senado e que Rodrigo Pacheco faça a defesa, acima de tudo, do Congresso. Porque ele não é só presidente do Senado, ele é presidente da Câmara e do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional. E ele falhou, na sua última gestão, a não proteger os parlamentares porque tinha uma pecha, Cris, de bolsonaristas. Então, nós não pensamos agora em nenhum tipo de revanchismo. Realmente houve uma interferência do judiciário, mais uma vez flagrante, sim, mas nesse momento nós não conversamos sobre isso. Conversamos, sim, em participar das comissões, em participar da mesa, em fazer realmente um movimento pró-Brasil, sem acalorar esses temas, tá, Cris? Nós estamos conversando com o senador de Santa Catarina, Jorge Seif. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Obrigada por mais uma entrevista, pela companhia aqui com a gente hoje. Senador, quero a sua opinião, por favor, sobre a confusão do dia, né? O senador Marcos Duval fala uma coisa, depois não fala, renuncia, volta atrás. E agora existe aí, né, nas bancas e também no mundo virtual, a capa da Veja, com a figura ali do presidente Bolsonaro, com a seguinte manchete: proposta indecente. Dias antes de deixar o governo, Jair Bolsonaro arquitetou uma operação clandestina com um pedido ao senador Marcos Duval,
Marcos Duval, gravar o ministro Alexandre de Moraes do STF. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse de Lula e se manter na presidência. Essa capa está aí hoje, agora o senador Marcos Duval já disse que não foi bem assim, ele renunciou, disse que viria para os Estados Unidos, agora voltou atrás. Enfim, gostaria da opinião do senhor sobre a confusão das últimas 24 horas, aí com o nome de um senador envolvido nisso. Ana, que loucura. Como o Brasil perde, né, com essas loucuras, né? Mas vamos supor que fosse tudo verdade. Tem que se provar. Tem que ter direito ao contraditório. Não é ouvindo uma pessoa que nós voltamos ao sistema medieval de punição e de condenação. Agora, uma pessoa falou, você já vai para a guilhotina. Então, é uma loucura. Esse senador, infelizmente, já deu 3, 4 versões hoje. Só hoje eu li 4 versões da mesma história. Aí nós já não sabemos se é loucura, se a pessoa tem bipolaridade, se a pessoa tem má fé, se a pessoa está com algum problema psicológico. Agora, fato é, Ana, que o novo governo foi instalado, já está no poder, e que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve nada disso. E eles não cansam de falar de Jair Bolsonaro, porque realmente Jair Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil. E se eles começarem a falar de 30 dias de Luiz Inácio Lula da Silva e sua catastrófica equipe econômica e equipe ministerial, com miliciano, com não sei o quê, com pessoa que guarda dinheiro em cueca, realmente eles têm que vender matéria, eles têm que ter clique, eles têm que ter like. E esse senador, infelizmente, eu acho que precisa fazer algum tipo de tratamento psicológico. Ana, é uma vergonha para o Senado Federal, porque ele é um senador da República, governa junto com 81 senadores, 215 milhões de habitantes, inventando história, agora a gente já não sabe. E outra coisa, Ana, me permita me alongar. Se uma das versões dele, não é a versão minha, uma das versões que eu li sobre o que ele disse for verdade, nós vemos mais uma vez o Supremo Tribunal Federal arquitetando, não cumprindo seu papel constitucional, não tomando depoimento, arquitetando realmente uma cilada, uma armadilha, uma arapuca para o presidente Bolsonaro. E aí é que eu te falo que esse feitiço pode virar contra o feiticeiro. E eu gostaria muito, sabe, Ana, que a tal da CPI da Soraya Tronic, né, que era atos terroristas, não sei o quê, fosse adiante. Por que esse pessoal recuou, Ana? Qual a sua opinião? Na verdade, eu sou entrevistado, mas eu deixo esse questionamento para quem está nos assistindo. Por que eles não quiseram a implantação de uma CPI sobre os atos do dia 8? Porque sabemos que houve omissão, houve sabotagem. Eles queriam o episódio do Capitólio no Brasil e, infelizmente, conseguiram e agora não podem, né, deixar sua digital também na cena do crime. Silvio Navarro, sua pergunta. Senador, boa noite. Prazer conversar com o senhor, agora já eleito e empossado no Senado da República. Olha, de fato, 49-32 foi um placar que decepcionou muita gente, né? Tem um ditado até... O Darcy Ribeiro dizia que o senador, quando ele chega no tapete azul, 8 anos de mandato, né, muitos deles pensam que estão no céu, né, e viram as costas para a sociedade. Infelizmente, foi o que a gente viu com 49 senadores. Mas veja, são 32 hoje na trincheira, mas daqui a 4 anos temos eleição para 2/3 da casa. E tomara que o eleitor preste muito bem atenção no que está acontecendo para daqui a 4 anos votar com consciência para que esse cenário não se repita. O que é possível fazer com 32 votos na oposição hoje? Para uma CPI teria número, por exemplo. Mas qual é a resistência possível, encontros semanais para organizar uma oposição firme, seja no plenário, seja na tribuna, porque também é muito importante. O que é possível fazer, senador? Silvio, boa noite. É um prazer imenso também conversar com um amigo. É realmente o que você está falando. Nós estamos nos agrupando, conversando, temos feito mais de uma reunião diária sobre esses 32 que nós supomos fidelidade e uma votação, apesar de tudo, importante. E eu quero trazer uma mensagem, apesar dessa entrevista trazer algumas más notícias, algumas informações que entristecem o brasileiro e me entristecem como cidadão, mas eu quero que o brasileiro reflita, que o nosso assinante, que quem está nos assistindo reflita, que hoje o Senado está melhor. Nós já renovamos. Dos 27, apenas 5 se elegeram. Isso foi uma mensagem clara da população brasileira. Só do partido PL, na Câmara dos Deputados, nós temos 100 deputados eleitos. Então, antigamente, quando nós olhamos para o parlamento lá atrás, Silvio, nós tínhamos muito mais decepções.
Está mudando de lá, nós tínhamos uma fé, uma crença que se mudasse muito mais rápido, mas o poder econômico, o poder político, cargo, etc., o que nós já conversamos, inclusive, do que levou Rogério Marinho a não vencer essas eleições, ainda tem muita força na ponta, especialmente nos interiores do nosso Brasil. Mas, como você disse, estamos nos agrupando, estamos nos organizando e vamos sim, temos 32 votos que já pode fazer um grande barulho, alertar a sociedade brasileira e também reunir um número de assinaturas para que Rodrigo Pacheco, por exemplo, possa optar, né, por alguma investigação, uma CPI, enfim. Temos aí diversas ferramentas. O parlamento, seja Câmara, seja Senado, melhorou, temos muitas renovações e eu creio que esse parlamento, Silvio, apesar de termos ontem perdido o Senado, que foi uma decepção para a grande maioria de nós contávamos 45 votos, né, nas internas, vai dar muitas boas notícias, vai ser uma oposição que vai realmente honrar praticamente metade da população brasileira que não votaram na chapa Lula-Alckmin. E nós conversamos ao vivo com o senador Jorge Seife, de Santa Catarina. Senador, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Oeste Sem Filtro, meu conterrâneo também, catarinense, e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Paula. Um abraço, Augusto, um abraço a Navarro, Ana Paula Henkel, Cris Grêmio. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.